Amém. Olá, igreja. Olá, família. Depois destes anúncios iniciais, vamos à pregação de hoje, ok? O que é a pregação de hoje? A pregação de hoje está relacionada com o nosso Deus Pai. Acho que não podia deixar. Eu estava a preparar, ao longo da semana, estava à volta da pregação inicial, do tema, e mesmo, acho que foi no sábado de manhã, não sei se foi estar a vivenciar o dia do Pai, realmente veio ao meu coração, não, tenho que falar do Deus Pai, ok? É muito importante que nós possamos honrar o nosso Deus Pai. Nós temos um dia por ano aqui em Portugal, e não sei que não é em todo o mundo, ok? A África do Sul é outro dia, o Brasil também é outro dia, mas aqui em Portugal, dia 19 de março, é considerado o dia do Pai. É um dia que seja aqui ou noutra altura do ano, no dia que for, em que as pessoas dedicam a honrar os pais terrenos. Os filhos, as mulheres que apoiam os filhos, muitas vezes quando são pequenos, esquecem todas as imperfeições do pai e dizem que ele é o maior. Todos os pais são super-heróis, todos os pais são os maiores, certo? E os defeitos não há naquele dia. Concordam comigo? Amém. Eu pelo menos vejo isso, que naquele dia pelo menos eu não tenho defeito nenhum. Pelo menos durante a entrega das prendas. Depois eles aparecem. Mas é incrível ver os filhos dedicados, a alegria dos filhos a vir ter com os pais, entregar seja o que for, seja um trabalho que fizeram, seja um desenho, seja uma carta, um postal. A alegria que eles têm, dizer, pai, tu és o maior, obrigado, pai, pelo teu amor, pelo teu carinho, obrigado por cheirares bem. Eu lembro-me o meu filho, quando era mais pequenino, dizia, obrigado por cheirares bem, e não sei o quê. Coisas assim que vêm realmente do coração dos nossos filhos. Mas temos esta capacidade de honrar assim os pais celestiais, não devemos nós honrar o nosso Deus Pai celestial? Com certeza o que eu vou pregar aqui hoje não é nada de novidade para ninguém. Espero eu que não seja. Mas que seja como um refresco para nos lembrarmos do quanto poderoso, do quanto incrível, do quanto maravilhoso, do quanto único é o nosso Deus Pai. Isto vai responder à volta, para honrarmos o nosso Deus, vamos andar à volta da resposta a duas perguntas. A primeira que é fulcral para percebermos isto, que é Deus Pai de todos nós? Será que podemos todos tratar como o Pai? Segundo, quem é Deus? Porque é que Ele é perfeito e se distingue de nós? Amém? Eu estou tão amexido, tão empolgado, porque realmente nós vemos pessoas em sofrimento e pessoas a fazer algo por outros, inclusive nós estamos a fazer, conforme nos envolvemos, conforme temos estado. E esta liberdade plena que nós temos, este privilégio que nós temos, e ainda por cima de chamar, de ter um Pai incrível que nos ama, assim como ama aqueles que estão em sofrimento do outro lado. Mas nós podemos ter o privilégio de estar aqui, estar sentado, estar a ouvir, estar a partilhar, estar a honrá-lo. Tão bom. Obrigado, Senhor. E há uma coisa que creio eu que todos nós temos, pelo menos eu espero, mas não tenho a certeza se todos temos, que fazem parte desta igreja, que é conhecimento do nosso Deus Pai. Inconscientemente muitas pessoas no mundo, ok, não se aproximam de Deus por vários motivos. Alguns deles são lembro-me da conversa que tive na altura que fomos e estivemos a falar com o Gosha na TV, e ele estava a falar que a ideia que ele tem de Deus é que é um Deus raivoso, que anda atrás de nós para nos castigar, para nos punir. Uma ideia totalmente errada do que é o nosso Deus Pai. A segunda coisa que muitas vezes afasta as pessoas de Deus é a percepção totalmente errada do que é um pai, por causa das suas más experiências na Terra. Ou das suas ausências de experiências. Muitos não tiveram o privilégio de crescer com um pai ao lado. Também. Com bom ou mau exemplo. Outros porque acreditam que não precisam de Deus, porque a sua vida vai bem. Então colocam o Deus Pai
num patamar de que só é para quem realmente necessita. Eu não necessito, tudo me vai bem na vida. Saúde, dinheiro. Outra ideia totalmente errada. Deus Pai não é nosso Pai para que nós possamos ter tudo, ou para ser nosso mordomo. Outros não se aproximam e nos dias de hoje vamos com certeza ver muito isso, porque como é possível haver um Deus Pai, um Deus amor, quando há guerras, deixa pessoas morrerem em guerras, deixa pessoas morrerem com fome, crianças a morrer à sede, à fome. Como é possível? E outros motivos que se possam lembrar. Eu queria que vocês fechassem os vossos olhos neste momento. Quem quiser fechar, como é óbvio, mas gostava de vos desafiar. Ok? E antes de avançar com mais definições e falar de Pai, eu queria que vocês pensassem e depois escrevessem num papel ou num telemóvel, quando ouvem a palavra Pai, o que é que vem à vossa mente? Vou vos dar uns segundos para refletir sobre isso. O que é que vem à vossa mente e ao vosso coração quando ouvem a palavra Pai? Muito bem, não é preciso uma reflexão muito profunda. Agora escrevam, por favor. Telemóvel, no papel. É importante. Não é o que significa Pai. O que vem à vossa cabeça quando pensam na palavra Pai. O que é que vos salta à vossa cabeça e ao vosso coração? Não é preciso fazer nenhum testamento. É palavras, ok? Como é óbvio, se vier frases, também podem pôr as frases, não há problema nenhum. Porquê é que isto é importante? Porque a seguir no final, não sei se vou deixar tempo na pregação não para depois vocês compararem, mas seja aqui ou seja em casa, gostava que olhassem para a definição que vos veio ao coração. Porque eu não estou a dizer que ela vai estar certa ou correta. Só quero que peguem nisso e comparem com o que é o nosso Deus Pai Celestial. Para termos noção, verdadeiramente, se calhar, que há algumas limitações que nós temos por vivermos nesta terra, por vivermos as experiências que vivenciamos, que nos podem limitar de um relacionamento incrível com o nosso Pai Celestial Todo-Poderoso. E é neste ponto que eu queria então dar continuidade, independentemente de qual for o motivo que não aproxima as pessoas de Deus. Nós, filhos de Deus, temos de ter noção que é um privilégio enorme de podermos chamar Deus Todo-Poderoso de Pai. Sabem porquê? Eu acho que, por vezes, ainda não há muito esta noção, que é resumida em Romanos 3, versículo 23. Podem ler o antes, para enquadrar um pouco mais, mas eu acho que este versículo por si só é ilustrativo o suficiente. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É muito importante nós termos esta noção para a nossa vida, de perceber que por natureza, por nascimento, a nossa carne, vai nos levar à separação de Deus por causa do pecado. Não tem aqui ninguém assim muito novo na fé para eu ter que fazer uma explicação quase detalhada desde o início. Mas vou ao início. Havia um plano de Deus. Quer viver lado a lado connosco. Vida sem dor, sem sofrimento, sem guerras. Mas a desobediência ao único mandamento que havia por Adão fez que o pecado entrasse no mundo. E esse pecado ao qual nós desvalorizamos tanto no nosso dia a dia, esse pecado que para nós é banal e aceitamos de uma forma tão tranquila, é o que nos separa do nosso Deus maravilhoso e que nos separa da paternidade dele. Então isso afastou-nos de Deus. No entanto,
há solução. Não precisamos de estar eternamente afastados dele. Podemos fazer algo. Em João 1, versículo 10 a 13 fala: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Já viram que privilégio incrível nós, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, temos? Através da fé salvítica em Cristo Jesus, nós temos acesso a tornar-nos filhos de Deus. Deu-nos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Não por descendência, mas sim por Deus. Através da fé que temos em Cristo Jesus. Somos adotados. Mas não ficamos por aqui. Ou Deus não fica por aqui. Gálatas 4, versículo 3 a 7, fala assim: assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. Em diante é incrível. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama: Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Temos noção do que se passa aqui? Quantos de nós, verdadeiramente, aqui, desejam um amor incrível por parte, ou desejavam, e agora neste momento estão afastados, um amor incrível de um pai terreno? Quantos aqui desejavam isso de forma tão intensa? E quantos aqui têm a noção que este Deus Pai consegue superar tudo isso e não só está disponível? Está disponível, está acessível. E Ele deseja. E Ele deseja que tu sejas filho dEle. Passa a ser co-herdeiro com Cristo Jesus de toda a herança que Ele tem para nós. E ainda nos permite chamar por paizinho. Abba. A palavra Abba é um diminutivo carinhoso do aramaico que foi claramente adotado pela linguagem grega dos cristãos que escreviam. E tem como objetivo falar a pai, mas o que é usado numa intimidade. Como é que os vossos filhos, ou vocês como filhos, com certeza todos têm um termo carinhoso uns para com os outros. Quando vocês dizem Abba, estão a clamar Abba, estão a tratar Deus por esse termo carinhoso. Esse pai com um termo carinhoso. É algo que Deus nos permite entrar nessa intimidade familiar. É um pai, eu aqui, tu ali. É um pai perto. É um pai que quer ouvir palavras de carinho da tua parte. É um pai que quer que tu percebas que Ele está lá para ti. Uau! Que privilégio! Que privilégio! Este termo Abba é o mesmo que Jesus usou. E podem ver em Marcos 14, 36. Lembram-se? Quando Jesus estava no jardim a orar, mesmo antes de ser capturado para ser realmente crucificado, Ele virou-se e disse assim, e dizia: Abba, Pai. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja o que eu quero, mas sim
o que tu queres. Deus dá-nos esse privilégio de usarmos o mesmo termo carinhoso, de termos a mesma proximidade que o seu filho tinha dele. Que é revelada no momento de maior fragilidade de Cristo. No momento de mais dependência e necessidade. Cristo tem. Nosso Deus Pai permite-nos dizer Abba, Paizinho. Não são só palavras. É para usufruirmos disso. É para usufruirmos. Tomarmos posse. Mas sabem uma coisa? Deus não é o nosso amiguinho. E se calhar agora eu às vezes também falo com o meu filho. Mas há uma noção muito errada às vezes na parentalidade, que é o nosso filho. A melhor expressão às vezes que aparece aqui até em inglês. Hey Jude, meu Jude, meu parceiro, não sei o quê. Nosso filho não é nosso parceiro. Ele não é nosso parceiro. Ele é alguém que nós temos que apontar para a flecha, para o alvo, como uma flecha. O autor e consumador da nossa fé. Alguém que nós temos que estar dispostos a morrer por ele. Mas o nosso filho tem que ter respeito por nós. E essa palavra no relacionamento com Deus chama-se temor. Uma palavra que já entra aqui no ruído da sociedade. Temor não é terror. Temor não é termos medo do nosso pai porque ele é vingativo. Não. Temor é reverência ao nosso pai com amor. É importante que nós respeitemos o nosso Deus. E como é que a maior parte das vezes nós fazemos? É que ele é nosso pai, paizinho amoroso. E nós tratamos-lo como um mordomo. Faz muito parecer os pais dos dias de hoje, não é? Os nossos filhos, olha, podes pôr no lixo. Oh pai, podes comprar isto, oh, pai, podes ter aquilo. Não é? Quem é que no seu relacionamento, quando tem um filho, é uma parte aqui, já experimentou isso, tem um filho que passa a vida a pedir coisas. O pai dás-me isto, o pai dás aquilo, o pai dás aquilo outro. Passa a vida a fazer asneiras. Passa a vida a pedir desculpa e não há transformação. Quem é que gosta disso? Que respeito é que o teu filho mostra se isso acontece? Que respeito para que contigo mostra isso? Se não há verdadeiramente transformação. Que respeito mostra o teu filho para contigo se claramente passa a vida a pedir e não se envolve em relacionamento contigo? É isso que Deus está à espera de nós. Envolve-te com Ele. Transforma a tua vida e mostra que tens temor ao teu Deus Pai Celestial. Este sentimento respeitoso é importantíssimo. Amém? Este presente incrível que temos que ter noção que é um privilégio. O pai ama, o pai sofre. Ok? Concordam comigo? O pai procura e deseja sempre o bem-estar dos seus filhos. E estão a falar do terreno. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Mateus 7, versículo 7 a 11. Fala assim. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Amém? Ele não está aqui para prejudicar a tua vida. O nosso Deus Pai está interessado no bem da tua vida. E Ele, melhor que qualquer um de nós, sabe o que é bom para nós. Por isso podemos nos derramar, podemos entregar, podemos confiar,
podemos colocar as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos desejos e confiar que se for da sua vontade que poderemos ter. Amém? Lembram-se da história do filho pródigo? Lucas 15, depois podem ler. Mas de forma muito resumida. Havia um pai e 2 filhos. Certo? E o que eu quero destacar desta história é que nesta história dos 2 filhos, da parte dos 2 filhos, ninguém conhecia verdadeiramente o seu pai. O primeiro, o que quis viver lá a vida louca, que pediu o dinheiro todo ao pai e quis viver e depois acabou nos porcos, estava com medo de voltar porque achava que o seu pai não o ia aceitar. O segundo, que ficou em casa a trabalhar direitinho, achava que por as suas obras, pelo que estava a fazer tão respeitoso, que o amor do pai dele dependia disso. Em primeiro lugar, nosso Deus Pai está sempre disposto a acolher o seu filho que se afasta. Para isso, arrepende-te sinceramente e Ele estará lá para abrir os seus braços para ti e te acolher. Segunda coisa incrível, é independentemente do que tu possas fazer, o amor dele é derramado e está disponível para cada um de nós. Não é com as tuas obras, não é com o teu trabalho que o seu amor será comprado. Então, temos de honrar o nosso Pai. Para isso, temos que falar das suas maravilhas. Mostrar quem Ele é. Amém? Para conhecermos o nosso Pai Celestial, e antes de avançar para isto, só fazer aqui uma pausa e se calhar resumir. Então, o que é que nós vimos até aqui? Vimos que é um privilégio muito grande. Nós temos acesso a este Deus incrível e maravilhoso. Através do seu Filho Jesus Cristo, nós podemos chamá-lo de Abba. Não somos mais escravos, mas sim somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E temos este relacionamento íntimo com o nosso Deus. Temos que o tratar com temor, ou seja, com um sentimento de reverência e amor. E usufruir deste relacionamento. Mas não são todos. Só aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador é que têm este privilégio. Mas está acessível a todos aqueles que o desejarem. Amém? Por isso, quem é este Deus Pai? E porque é que Ele o torna mais especial que qualquer pai terreno? Para isso temos que conhecer o seu caráter. Costumo brincar e acreditar que os meus filhos, agora já está mais velho, mas olham para mim como um super-herói. Ok, o pai, a minha pequenota que ama, que olha para mim como o seu amor. Ou seja, mas um dia, infelizmente, isso vai desaparecer. Porque eles cada vez mais vão vendo e tendo capacidade de ver os defeitos que eu tenho. Mas espero que, ao mesmo tempo que eu vou deixando de ser o super-herói deles, de olharem para mim como realmente o maior, eles possam virar os seus olhos para o autor e consumador da nossa fé. Mas perceberem que, pelo menos, ok, têm um pai que, embora sendo imperfeito, os ama e que está disponível para eles. Mas, à medida que nos aproximamos de Deus, esse não desilude. Esse não deixa de ser o nosso super-herói. Esse não nos vai desiludir em nada e cada vez mais ficamos encantados com Ele. À medida que nos aproximamos dele, só podemos ficar maravilhados com a sua glória. Não há outra forma. Não há. Como é possível nós chegarmos à intimidade com o nosso Deus e vivermos exatamente com a mesma noção do que tínhamos antes? É impossível. Que a sua glória é transformadora. Amém? O nosso Pai Celestial é único, incrível, incomparável. Metam isso bem no seu coração, na sua cabeça, ou metam no vosso coração, na vossa cabeça, porque não há outra forma. Não há ninguém que se possa comparar. E para entendermos então, como eu falei, temos que perceber qual é o caráter de Deus. O que é caráter? Infelizmente é uma coisa que
no mundo, há tanta falta de caráter. Mas caráter é o que faz os entes ou os objetos se distinguirem entre outros da sua espécie. É uma marca, cunha, impressão, uma qualidade distintiva. É um aspecto. Então, o que é tão marcante no caráter do nosso Deus que o distingue totalmente de nós? Qual é a sua marca? Para isso, como é óbvio, vamos à palavra. E a palavra fala-nos, e eu creio que já falei aqui, por isso é que vou falar de uma forma muito resumida, depois vou-vos deixar passagens para vocês lerem. Mas, grosso modo, nós, para descrevermos, convém organizarmos as características ou os atributos de Deus. E uma das melhores formas que conheço é que o Gruden usa, o Wayne Gruden usa, e que quase toda a gente também, ou muitas pessoas usam também, que é dividir as características de Deus em dois grupos. Ok? As características comunicáveis e as incomunicáveis. Ok? O que é que são características comunicáveis de Deus? De forma muito simples, são atributos que Deus partilha conosco. Por exemplo, Deus é amor. Nós conseguimos ser amorosos. Certo? Mas nós não somos o amor. Deus é amor na sua essência. Outro, o conhecimento. Deus é conhecimento. Nós conseguimos mostrar momentos em que somos inteligentes ou temos sabedoria, que é que temos conhecimento. Outro, Deus é misericórdia. Nós conseguimos mostrar misericórdia de vez em quando. Deus é justiça. Nós, por vezes, conseguimos ser justos. Estão a perceber? Estes são os comunicáveis. E estes, no limite, não são, entre aspas, diríamos nós, o que torna o nosso Deus especial, não é? Porque, de alguma forma, nós poderíamos reproduzir. Mas há aqueles que são impossíveis de nós reproduzirmos. São as características chamadas incomunicáveis. São os atributos que Deus não partilha connosco. Como, por exemplo, independência, imutável, eterno, omnipresença, omnipotência, omnisciência e a unidade. Mas já vamos ver o que é isto da unidade. Então, o nosso Pai tão especial, convém percebermos um pouco o que é que são estes atributos. E como eu digo, eu não vou ler aqui nenhuma passagem agora, porque eu creio que já falei isto. Vou-vos deixar algumas passagens que depois podem ver detalhadamente o que é que eu vou falar. Vou só falar sobre cada uma das características. Ok? Independência. Deus não precisa de nós para nada. Sabiam disso? Está claro? Sabiam que Ele já existia antes de nós cá estarmos? Sabiam ou não sabiam? Então porquê é que nós vivemos como se Deus precisasse de nós? Ele não precisava. Mesmo que não nos criasse, Ele continuava a ser o quê? Infinitamente amoroso, infinitamente justo, eterno, omnisciente. Porém, sabem o que é incrível? Isto falando da sua independência. Ou seja, Ele é independente porque não precisa de ninguém. Ele já é existente de todas as coisas. Mas sabem o que é incrível? Ele mesmo assim resolve deleitar-se em nós. E permite-nos alegrar o seu coração. E isto é importante que nós entendamos, porque nada tem a ver com Ele nos amar mais ou menos. Ok? E isto também nós temos de ter em noção para com os nossos filhos. A gente normalmente relaciona, sou carne, infelizmente, muitas das vezes a minha carne está mais com o meu espírito, mas muitas das vezes quando os nossos filhos fazem algo que nos entristece, parece que o nosso amor por eles diminui. Às vezes também as crianças fazem muito isso. Já ouvi, não gosto de ti, és mau. E nós muitas vezes somos assim com os nossos filhos. Portaste mal, não gosto de ti. Não, o amor está lá. Ele já fez o que tinha que fazer. Mas nós podemos entristecer ou alegrar o seu coração. Que é totalmente diferente uma coisa da outra. O amor de entristecer ou alegrar. Então Ele permite-nos entrarmos
no seu íntimo e deixar-nos mais felizes ou triste com as nossas atitudes. Mas o seu amor é constante. Já viram que privilégio? Ele deleita-se em nós, neste relacionamento. Ele tem prazer nisso. Mesmo não precisando de nós para nada. Escrituras que podem ler. Atos 17, 24 a 25. Jó 41, 11. Salmos 90, 1 e 2. Então, ele é independente e, segundo, é imutável. Se ele não fosse imutável, o que é que acontecia à nossa fé? Ruía. Como é que nós podemos confiar em alguém, colocar toda a nossa dependência em alguém que vai com as ondas do vento? Deus não muda. Deus é constante. Ele sabe verdadeiramente, é firme nas suas palavras, é firme em quem Ele é, e é uma pessoa infinitamente digna de confiança. Pois Ele é absolutamente imutável, não muda. No seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Amém? Escrituras. Salmos 102, versículo 25 a 27. Malaquias 3, versículo 6. 3, versículo 6. Tiago 1, versículo 17. Isaías 46, versículo 9 a 11. Se depois tiverem alguma dúvida a interpretar as Escrituras, também podem falar comigo à vontade. Então, independente, imutável e depois eterno. Assim como é importante entendermos que Deus é imutável, não muda, também é muito importante entendermos que Deus é eterno no seu ser. Nós, um dia, viveremos na eternidade, mas Deus já existia antes de nós existirmos, continua a existir e vai continuar a existir. Ele é eterno. Temos de entender que o tempo não limita o nosso Deus. Deus não está limitado no tempo. E eu não vou entrar agora por estes caminhos, que podiam ser perigosos neste momento, mas é importante entendermos que Deus está acima do tempo. Amém? Escrituras. Salmo 90, versículo 2. Apocalipse 1, versículo 8. João 8, versículo 58. Omnipresença, omnisciente, omnipotente. Ele está em todo lugar. Para onde eu irei, não é? Diz o salmista. Para onde eu irei? Para onde é que eu me poderei esconder deste grande Deus? Omnipresente. Omnisciente. Tem noção de tudo. Ele consegue perscrutar, não é? Ou ir até ao mais íntimo do teu coração. Qualquer pensamento. O que tu sentes. Por isso é que não mais hoje vivemos tempos em que pecar não tem a ver só com o ato. Tem no que começa aqui. Amém? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Omnipotente, tem todo o poder. Basta olhar para a criação que nós vemos à nossa volta. Tudo pertence e foi criado por Ele. Há uma expressão incrível de Herman Bavinck que diz assim: não há absolutamente lugar nenhum para onde possamos fugir de Deus. Pois assim, queres fugir de Deus? Foge para Ele. Por fim, Escrituras, desculpem. Jeremias 23, versículo 23 a 24. Salmos 139, versículo 7 a 10. Atos 17, versículo 28.
1 Reis 8, versículo 27. E por fim, em termos de características que fazem com que o nosso Deus seja único e todo-poderoso, temos a unidade. O que é que eu quero dizer com isto de unidade? É percebermos que Deus não é parte eterno, parte amor, parte, sei lá, Ele não é parte, Ele é como um todo. Ou seja, não há característica nenhuma que acabamos de dizer que possamos destacar como mais especial de Deus em desfavor de outras ou em favor de outras. O que é que eu quero dizer com isto? Não há nenhuma característica que seja mais importante do nosso Deus. Todas elas são fundamentais e todas elas são, na sua essência, Ele. É o próprio Deus em todo o seu ser, que é de importância suprema. E é o próprio Deus em todo o seu ser que devemos buscar, conhecer e amar. Amém? Uau! Incrível o nosso Deus! Todo-Poderoso! Empolgados por ter este privilégio de louvar, adorar, glorificar, relacionar o nosso Deus Pai Celestial. Como eu não vos falei de nada novo, mas espero que vos esteja a trazer à lembrança a importância e o privilégio que temos neste grande Deus. Na nossa limitação humana, a melhor forma para descrevermos o nosso Deus é como um super-herói. Este sim é infalível, não tem criptonita, ou seja, não tem defeitos como as batatas fritas para o Marco. Ou seja, não tem nada que o possa limitar. Não existe nenhum igual, nem capaz de se igualar um pouco a Ele. Este é o nosso Deus, único, incomparável, o maior. Amém? Espetacular. É o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso paizinho querido. Amém? É um privilégio enorme que temos de chamar Pai. Vamos então terminar concluindo desta forma. Provérbios 1, versículo 7. Vamos ler. Diz assim, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Para terminar, uso este versículo, porquê? Resume muito bem a forma como vive o Filho de Deus e a forma como não vai viver o que não é Filho de Deus. Ao longo dos tempos, infelizmente, temos visto nos crentes o temor a Deus a perder-se. O que faz com que a nossa percepção e o nosso relacionamento com o nosso Abba seja totalmente distorcido do que Deus deseja para nós. Dia após dia, devemos nos lembrar quem Deus é. Amém? Devemos lembrar que Ele não é só amor. Ok? Que não é só quem providencia para a nossa vida. Mas sim também que Ele é todo-poderoso. As nossas vidas devem refletir isso. Devemos mostrar ao mundo que o nosso Pai é o maior. Ele é tremendo, Ele é incrível. Não deixemos que as nossas limitações humanas limitem Deus, porque Ele não se rege pelas nossas limitações. Amém? Agora, 30 segundos para olharem para a vossa definição de paz. Ok? Enquanto isso, se alguém pudesse chamar as crianças, Rafa, de vez, por favor, se estão disponíveis as crianças para subir. Olhem para o que vocês escreveram e comparem com o que acabaram de ouvir. E vejam se há alguma deturpação no que escreveram ou se há alguma limitação com o que escreveram, que no íntimo mostra o que vocês sentem e o que pensam no vosso, se isso de alguma forma está a impedir ou a limitar o vosso relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso. Vamos calar então 30 segundos, 1 minuto. Amém? Então,
Eu vou orar, ok? A minha oração tem um propósito, tem um objetivo muito grande, que é que todos os dias, ao acordar, ao deitar, quando quiserem, mas pelo menos a começar o dia, se lembrem o quanto Ele é tremendo, o quanto o nosso Deus Pai é tremendo, o quanto nós temos esse privilégio de viver uma intimidade incrível, de ser co-herdeiros com Jesus Cristo e poder tratar por paizinho de forma muito íntima, de termos noção que é um privilégio tão grande termos este Pai incrível. Amém? Viver a Cristo faz com que Deus nos adote. Amém? Obrigado, Abba. Abba, Paizinho, Pai querido, queremos dar graças, Senhor Deus. Queremos dar graças pelo Teu grande amor, Pai. Oh Deus, Pai, se nós pararmos verdadeiramente, Senhor Deus, para pensar nestas palavras, nestas escrituras, Pai, na verdade que está escrita na Tua palavra sobre Ti, Senhor Deus, Senhor, pensamos verdadeiramente quem Tu és, Pai, a nossa mente tem que explodir, Pai. Porque é tão incrível, Pai, ó Deus, que é impossível nós conseguirmos encaixar tudo, Senhor Deus, na nossa mente, na nossa sabedoria, Pai. Mas independentemente disso, Pai, ó Deus, Senhor, Tu nos dás o privilégio de viver isso, Senhor Deus. Tu pedes, Senhor Deus, e o Teu desejo, Senhor, é que nós possamos viver, Senhor Deus, este relacionamento, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado, Pai querido, Senhor. Obrigado, Abba. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Amém, Senhor. Amém?